Doutora Carla Portolotto, nossa dermatologista, que está aqui hoje para falar de urticária, numa pauta completíssima. Porque, embora seja comum, né, doutora, é complexo. Por Sim. isso, muitas vezes, não chegamos ao diagnóstico certo, né? Sim. Em primeiro lugar, ela está arrasando com essa calça linda hoje. Ela fala do meu, mas eu vou falar do seu. E por sinal é da sua amiga, nossa amiga. E é verdade o que você acabou de mandar um beijo, Não é? porque o seu astral contagia a gente em uma segunda-feira. É admirável, Obrigada. é admirável, Carol. Obrigada. Parabéns. Vamos lá, urticária. A urticária ela é muito complexa, ela é muito delicada para a gente conseguir fazer o diagnóstico dela, porque nem sempre o paciente apresenta as lesões na hora do exame que ele vai com a gente. Entendi. Então é mais uma história e através dessa história a gente tem que prestar muito a atenção na conversa, na anamnese, porque é assim que a gente consegue fazer o diagnóstico correto. Então muitas pessoas acham que urticária é um tipo de lesão e que na verdade quando a gente vai examinar ou ver através da foto já descarta de cara o tipo de lesão. Às vezes é uma alergia a um cosmético, às vezes é uma alergia a uma roupa de lã, às vezes outras situações. Ela se apresenta de uma forma clássica, ou seja, é sempre daquele jeito, né? Aquele desenho, enfim, a forma como fica ali na pele. Exato. As lesões de urticária, ela vem do nome urtica, que é lesão avermelhada, que a gente vai até daqui a pouco mostrar um vídeo. São lesões avermelhadas pelo corpo e elas ficam edemaciadas, elevadas e com muita coceira. Olha isso, gente. Então surgem essas lesões pelo corpo inteiro e elas também podem atingir a face, incluindo o lábio, que é o quadro de angioedema que a gente fala, e incluindo também a região dos olhos. Ela pode ter esse inchaço na pálpebra inferior e pálpebra superior. Nesses casos onde a gente tem um acometimento da face com lábios, região dos olhos, isso é muito, muito grave no nível de preocupação de urgência, porque aí ela está tendo uma resposta imunológica muito importante a uma causa e que a gente deve agir de maneira imediata, porque ela pode sim daí ter edema de glote e insuficiência respiratória. Olha, e aí nesse caso tem que ir para o pronto-socorro. Exato, nesse caso a gente tem que ter medidas de atitudes imediatas, que a gente tem algumas situações que levam a essa urticária. E o principal é o paciente sofre muito. A gente tem alguns critérios clínicos que a gente mede para o paciente, o que aquilo impacta na vida dele. Imagina, no dia a dia, às vezes, a gente vai falar das causas daqui a pouco, mas independente de situações, atrapalha o dia. Sem dúvida. Ele deixa de fazer atividade física, ele deixa de se alimentar, ainda mais quando não tem uma causa estabelecida. E fora a coceira. Fora a coceira. Que é intensa também, né, doutora? Muito intensa, e a pele ela se torna uma pele reativa. Então, assim, qualquer calça apertada, blusa apertada, brinco, um relógio, um anel, impossibilita o paciente de viver a vida dele, de usar isso tudo, porque a pele está reativa a qualquer tipo de estímulo. A gente tem, a gente preparou, tá para colocar aqui, né, Glaucia, na tela, os sintomas. E aí queria que você já contasse que a gente tem 2 tipos de urticária. Isso. Né, até para o público entender, mas a minha pergunta é: todos esses sintomas, eles fazem parte dos 2 tipos de urticária, doutora? Na verdade, a urticária, que a gente coloca como grupo de doenças, a gente divide ela em relação ao tempo de permanência na pele. Certo. É o que vai diferenciar. Mas todas elas apresentam a coceira intensa, o aparecimento das lesões é de uma hora para outra, o paciente começa a se coçar e surgem aquelas lesões no corpo. Toda a região pode ser atingida? Sim, face, colo, pescoço, braços, pernas, até regiões mais cobertas como regiões íntimas. E isso pode, como eu disse, na região da face, lábios, pálpebra e até céu da boca, que nesse caso pode ser um sinal que a gente está evoluindo para via aérea superior e é um quadro mais de emergência. Também tem que estar atento. Exato, e aí assim, nesses
sinais clínicos não quer dizer o tipo da urticária. Entendi. A isso a gente vai conversar em relação às causas, mas Então, vamos todas podem se apresentar dessa forma. maneira. A gente tem aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha como que as meninas dividiram. Urticária crônica, espontânea, urticária aguda. Você quer começar pela aguda? Vamos lá. Qual é a diferença entre uma e outra? A diferença é o tempo de permanência na pele. Tá. Normalmente essa lesão de urtica, que é essa lesão avermelhada com coceira, ela dura em torno de 24 a 48 horas. Tá. Uma urticária que tem uma durabilidade dessas lesões mantidas na pele por mais de 6 semanas, a gente pode determinar uma urticária crônica. Tá. A lesão não sai. A lesão ela até sai, mas ela volta, é uma lesão recidivante e algumas vezes até permanece no local. Então, quando a paciente tem esses episódios com duração, doutora, eu já estou com isso há mais de 3 meses, todo dia é um momento de sofrimento, todo dia é um estresse, todo dia eu passo por isso, sintomas de coceira. Esse critério que a gente vai avaliar vai nos direcionar em relação ao tipo de urticária. Então, urticária crônica, mais do que 6 semanas, mais ou menos 1 mês e meio. E urticária aguda são as urticárias físicas, que a gente daí pode defini-las para tentar descobrir uma possível causa. E no caso, então, desta, que é mais curta, né? Não é considerada urticária crônica, quais são os gatilhos? Temos vários. A gente tem que virar Isso que é detetive nessa hora. Por quê? O exame para urticária é clínico e, como eu disse no início, é a conversa com o paciente. Esse exame ele vai fazer com que eu tenha um direcionamento sobre as possíveis causas. As urticárias físicas, por exemplo, atividade física. Pode ser, normalmente a gente solicita para o paciente fazer uma corrida ou uma caminhada na esteira ou dar a volta no quarteirão. Se após esse estímulo ele começa com lesões no corpo, pode ser uma urticária causada por atividade física. Tá. Urticária é o frio. A gente colocou aqui o gelinho, a Ju preparou o gelinho para demonstrar o frio, o gelo, ambientes muito frios, contato. Teve uma vez no meu convívio social, uma amiga minha, a gente foi jantar e ela colocou o gelo na boca. Na hora ela virou para mim e falou, amiga, olha como me contou. Ela estava com angioedema. Nossa. Ele é automático. Tá, do nada. Nessa situação, a gente também pode relacionar o estresse como um gatilho de fator de piora. Além disso, temperaturas elevadas. São situações onde a gente determina uma urticária física. Tá. Eu trouxe desse lado, Carol, você já viu esse vibradorzinho, Deixa eu esse ver, aparelho. Esse aqui, sim. Isso a gente normalmente usa para procedimentos estéticos na clínica. Sim. Mas aqui eu trouxe para fazer referência a um tipo de urticária vibratória. Nossa, quer segurar? Quando eu aciono ele aqui, ele começa a vibrar e o paciente que tem esse tipo de urticária, ele começa a ter as lesões na região aonde eu apliquei esse processo de vibração. Entendi. Isso que eu estimulei. Isso normalmente acontece em pessoas que trabalham com aparelhos vibratórios na construção civil ou em outros locais em que ele começa a ter lesões de urtica na região onde eu expus ao processo de vibração. Gente, olha isso, é muita coisa. Agora, por exemplo, animais, grama, contato com essas coisas também, até poeira, etc. E eu ia te perguntar de vírus, se também pode ter vírus por trás da urticária. Sim, aí a gente determina uma causa específica, são as infecções. A gente teve na época da pandemia pelo Covid, a gente tem até hoje vivendo quadro de dengue, quadros de gripe por influenza, e isso pode ser manifestado através de uma urticária. Ou após solucionado o quadro infeccioso, ela pode apresentar um quadro de urticária. Entrando nessa linha das infecções, a gente também relaciona as vacinas. As vacinas, elas também geram um processo inflamatório e esse processo inflamatório pode desencadear lesões como urticária. Além disso, medicamentos, principalmente analgésicos e anti-inflamatórios, também levam a quadros de urticária. Então, essa conversa entre a gente, entre o paciente, a gente consegue estabelecer a possível causa,
tirar o gatilho. Uma vez ele estabelecido, a gente consegue fazer com que esse paciente não tenha mais contato com. E tira um pouco essa preocupação. Então eu descobri que quando eu tomo tal analgésico, eu desenvolvo lesões no corpo. A gente vai evitar o contato e também orientar em relação a antialérgicos específicos que têm uma ação mais imediata, a dose que esse paciente pode chegar com esse medicamento. Existem também, em quadros mais extremos, algumas aplicações subcutâneas que a gente faz com medicamentos que cortam o processo para quadros mais intensos quando a gente fala de infecção de via aérea superior. Tem muita coisa e tem muita pergunta, né, Glaucia? A gente vai falar da crônica também, mas já tem perguntinha do público prontinha na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Érica, obrigada. Um beijo pra você. A urticária pode acontecer por fatores emocionais? De volta com o nosso Você Bonito hoje, falando a respeito de urticária, com a nossa convidada super especial, dermatologista, a doutora Carla Bortolotto. Tem várias perguntinhas pra gente responder que estão lá nas redes sociais, mas não comentamos ainda da urticária crônica, doutora, importante, né, para o público entender. Isso, urticária crônica espontânea, que é a UCE, que a gente chama, ela é difícil o diagnóstico, a gente tem que também, através da clínica, diferenciar. O exame dela é clínico, a gente não tem um exame como biópsia, exames de sangue que a gente pode fazer para determinar uma outra infecção ou alguma possível causa, mas ela é uma urticária que tem mais de 6 semanas de evolução. Nesse caso, a gente tem um algoritmo de tratamento, existe tratamento para ela e hoje em dia ainda mais existem os imunobiológicos que estão na lista dos medicamentos para o tratamento de urticária crônica espontânea. Então, é um medicamento que está disponível pela rede do SUS, também pelo mercado privado, e a gente consegue fazer com que o paciente não tenha manifestação dela. Então, o diagnóstico da urticária é muito importante de ser feito para que a gente consiga fazer esse tratamento de maneira adequada e melhorar a qualidade de vida do paciente. Tá certo. Vamos começar com as perguntinhas então. Glaucia disse que está bombando, doutora, na tela. Oba. Aproveitem, estamos ao vivo, olha lá. Sandra, obrigada, um beijo. E quando é no couro cabeludo, o que fazer? Pois é, a urticária, como a gente comentou, Sandra, ela pode acontecer em qualquer região do corpo. A pele do couro cabeludo, ela também pode ser atingida. É menos comum e é também difícil a gente fazer o diagnóstico por causa da região do cabelo, mas ela tem que ser mesmo diagnosticada da mesma maneira que a gente faz com as demais. E o tratamento da mesma maneira. Doutora, a gente deixou essa perguntinha antes do intervalo, que é a questão emocional. Ah, é verdade. Né? Se pode ser aí um gatilho, esses fatores emocionais. Pergunta da Érica. Érica, sim, é uma ótima pergunta, porque é muito comum o diagnóstico de urticária ser por alterações psicológicas e alterações de estresse, quadros emocionais, perdas de ente querido, situações de um estresse muito impactante, sim, podem ser a causa de urticária. Doutora, agora, por exemplo, a pessoa que está ali com a lesão, ela não tem que fazer, não passa nada, né? Porque eu já ouvi história de gente tentando passar alguma coisa, passa um creme, passa antialérgico, enfim, não pode passar nada na lesão. Na verdade, o nosso tratamento ele tem que ser sistêmico, porque ele é uma manifestação imunológica de uma doença desencadeada por algum gatilho. Certo. O ato de passar algum creme, uma pomada anti-inflamatória, uma pomada antialérgica, a gente tem no mercado várias pomadas, é contraindicada, porque ela não vai ter uma ação adequada e pode atrapalhar o diagnóstico médico. Perfeito. Tem mais perguntinha, olha lá, na tela. Simone, obrigada, um beijo. Micose é um tipo de urticária? Simone, micose não. O fungo, ele até é um fator como infeccioso que poderia causar lesões urticariformes, mas seria uma doença fúngica e infecciosa de maneira sistêmica, como a gente entra com bactérias e vírus. Mas a micose de pele não, ela não é um tipo de urticária, apesar de ser uma doença que coça. Mas a lesão ela é de um tipo diferente. Ela pode ter lesões que são em dobras, lesões mais úmidas, lesões avermelhadas, mas ela chega a ser um diagnóstico diferencial de urticária. Tá certo. Tem mais perguntinha? Obrigada, Laisla, um beijo. Descamação e ressecamento no dorso das mãos pode ser urticária? Laisla, dificilmente a gente tem urticária com descamação. Essa região de dorso de mãos, ela normalmente descama
coça e pode ficar vermelha nessa época do inverno, porque é uma região onde, pelo fato da gente lavar as mãos e esquecer de hidratar adequadamente, facilita eczemas de contato, principalmente eczemas de contato com detergentes no nosso dia a dia. Então, dificilmente você vai ter um quadro de urticária sendo manifestado por uma descamação. É outra coisa. É outra coisa. Tem mais perguntinha? Silene, um beijo, obrigada. A urticária pode ser confundida com herpes zoster? Olha que pergunta interessante. Excelente pergunta, excelente até porque a gente falou da última vez de herpes zoster. Exatamente. Tá. As lesões iniciais, que são as lesões papulares urticariformes, que são essas lesões que a gente mostrou, elas até, tipo, uma lesão surgindo de um lado do corpo, a paciente até pode suspeitar porque na situação do herpes zoster também tem coceira. Mas a lesão tem uma evolução totalmente diferente. A evolução de urticária, ela fica apenas uma infiltração, ela fica um elevado na pele. No caso de herpes zoster, eu tenho pequenas lesões com bolinhas, como se fossem vesículas, que acompanham o trajeto e normalmente unilateral aquele nervo específico atingido. Já a urticária, ela não tem predileção por região do corpo. Parece picada. Parece ter um monte de picada juntinho. Eu tava falando isso pra Glaucia, né? A gente estava passando o programa mais cedo. A urticária dá uma impressão, que nem a gente mostrou nas imagens, né? As pessoas coçando e tal. Isso é um monte de picada. É. Parece que, né? Por isso ficou um altinho assim quando... Lesões elevadas como picada. Mas a picada, na maioria das vezes, a gente vê um pontinho de entrada. Sim. No caso de urticária, a gente, quando controla essas lesões elevadas, elas somem e, importante, não deixa cicatriz. Entendi. Então, urticária, ela só vai levar a uma cicatriz da pele se o paciente se coçar muito. Se traumatizar com a escoriação. Mas a lesão de urticária não causa cicatriz. Tem mais perguntinha na tela. Cíntia, um beijo, obrigada. Tenho essa urticária e é simplesmente horrível. Já notei que quando eu tô nervosa piora muito. Tenho em toda a parte abdominal e nas costas. Tem cura? Cíntia, deve te incomodar muito porque altera muito a qualidade de vida ter essas lesões. A cura dessa doença depende muito da causa. Então a gente tem que investigar a possível causa e tirar esse gatilho da sua vida. Tirando esse gatilho, sendo uma urticária física ou sendo uma urticária aguda, a gente consegue sim controlar. Já uma urticária crônica, a gente vai tratar e esse tratamento é a longo prazo para que você não tenha manifestação. Mas pelo que a Cíntia falou, ela já deve sofrer com isso há um tempo. Então ela deve estar passando por um quadro de uma urticária crônica. E que a notícia boa é que hoje a gente tem medicamentos excelentes para que ela não tenha manifestações dessa doença. Doutora, esse aqui eu não te perguntei que você trouxe, mas é verdade. Esse, ele é um aparelhinho que é o Freak Test, que é um aparelho que a gente faz no consultório para saber se o paciente tem uma pele reativa. Tá. Então, eu não sei se dá para mostrar aqui. Aqui ele tem umas cerdinhas para chamar o dermografismo. Eu faço esse movimento com uma certa pressão no braço do paciente, espero em torno de 5 a 10 minutos e ele vai ter uma reação nessa região de urticas conforme a marca que eu fiz. A cor desse dermografismo, que a gente chama, são essas lesões lineares, nos direcionam para um tipo de pele. Uma pele atópica, que é aquela pele onde tem rinite alérgica e uma pele muito seca, um dermografismo ele vai ser de uma cor mais branquinho, mais da cor da pele. Já no caso de uma urticária, eu vou ter o dermografismo vermelho. Olha só, então doutora, é um teste que nos ajuda, mas assim, eu não preciso desse aparelho. Às vezes eu pego a unha mesmo e faço assim, e o próprio paciente vem com essas lesões na pele para poder facilitar o nosso diagnóstico. Mas muito legal, não conhecia. A doutora traz a pauta completinha. Temos 1 minuto e vamos à última pergunta, dá tempo. Elaine, um beijo, obrigada. Falta de ferro e anemia causa urticária? Pode sim. A anemia ela pode ser um fator que facilita e te deixa vulnerável a ter uma infecção, por exemplo. E essa deficiência de ferro pode ser uma causa, sim, direta de urticária. Então, tratando a anemia ferropriva, você pode controlar o quadro de urticária. E crianças também podem sofrer, né, doutora? Sim. Então tem que correr com as crianças. Alimentos são os que a gente detecta por último. A gente não vai direto nos alimentos, mas sim, corantes. Pode estar relacionado.
Sim. Tenho que dar um beijo e te agradecer mais uma vez. Obrigada, Carol. Sempre, gente, ela é demais. Fui né? rápida, hein, Glaucia? Vai ficar lá no YouTube essa aula de doutora Carla Bortolotto, dermatologista. E a Glaucia disse que agora te chama de musa também. Ah, meu Deus. É nossa musa, maravilhosa. Tá tudo lá no YouTube, compartilhem. Beijo, gente.